Ué, mas aí tem que te prender. Tu acha que a Inglaterra não chega? E agora tu tá dizendo que a Inglaterra vai eliminar a França? É verdade. Precisa internar o nosso âncora hoje. É palpite, Prece. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes. Eu estou aqui para mediar essa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, que está de volta hoje. São os campeões da Copa do Mundo da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem? Descansou bem? Tudo bem. O descanso é uma ironia, né, meu caro André? Porque eu não participei do último, porque eu estava lá na convocação da seleção, inclusive representando aqui a gente, né? Pelo menos espiritualmente, já que o Nicola é contrário a isso. Então estávamos lá, né? Inclusive entrevistando algumas pessoas. E queria dizer o seguinte: o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, né? Quem? Edinaldo, isso mesmo. Deveria se apresentar mais, né? Porque ninguém sabe quem é. É um negócio realmente impressionante. E queria também demonstrar minha felicidade de reencontrar Jorge Nicola, que eu acordei há pouco, né? Então, quando vocês olharem assim, não estranhe que fui eu que acordei ele rapidamente para ele estar presente no podcast. Que mentira. E aí, Nicola, acho que teve uma criança te acordando antes, hein? Não, é verdade que eu acordei há pouco, mas não foi via Pretzel. E também os barulhos do Matheus são um dos motivos da cara de sono. Mas bora lá, que tem bastante assunto e certamente vai ser um podcast bem legal. Bom, hoje vamos falar de Copa do Mundo. Ela chegou finalmente, ela chegou. Vamos ter Copa do Mundo aí nessa semana, já começa no dia 20, domingo, com o jogo do Catar. E eu queria propor para vocês, para a gente fazer um guia da Copa bastante interativo aqui, queria propor um joguinho para vocês. Vamos colocar as seleções em 4 potes. Mas os potes não tem que ter cada um 8 seleções, porque temos 32 seleções. Os potes podem ter quantas seleções nós quisermos. Pote 1, aqueles que vão para o Catar pensando em título. Eu vou lá para ganhar esse título. Pote 2, eu vou lá para ir o mais longe possível e se eu ganhar o título não vai ser uma surpresa. Tá? Pote 3, eu vou lá para passar da primeira fase e ver até onde eu posso chegar, mas sem grandes pretensões. Eu vou lá para disputar e tentar passar para as oitavas de final. E o quarto pote, que eu imagino que esteja a maioria dos times, vou lá para passear, se passar é uma bênção da primeira fase. Vamos começar pelo pote 4, claro, que é o mais divertido de todos. E eu vou começar já falando de outros continentes que não seja América do Sul e Europa, para vermos se tem algum país aqui que vai estar no pote 3, de repente, no pote 2. Mas se tu me permite uma parte, o pote 4 é o mais fácil para começar. Porque, é claro. Mas a gente precisa deixar mais emocionante pro fim, né? Não, eu sei, irmão, mas eu tô te falando que o país sede é o grande favorito ao pote 4, porque é um negócio impressionante. E com isso vamos para a Ásia, né? Que temos Catar, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Japão e Austrália. Alguém aí não está no pote 4, Pretzel? Parabéns aos envolvidos, hein? Não, opa, calma aí, pessoal. Pote 4 aí. Catar, pra mim. Catar, Austrália. Último. Catar, Austrália. Me ajuda aí. E Arábia Saudita. Arábia Saudita. Só esses 3 no pote 4. Você coloca Irã, Coreia do Sul e Japão no pote 3. Como times que vão tentar passar de fase. Não, o Japão não tem a mínima chance de passar para a próxima fase. Na tua opinião, irmão. Calma aí. Não tem a mínima chance. Opa, eu vi o Japão jogar. Eu vi o Japão jogar e podem botar aí que o Japão vai dar trabalho para a Alemanha e para a Espanha. Mas então você acha que o Japão tem chance de eliminar uma das duas? O Japão entra naquele negócio que o André falou. Seleções que vão ao Mundial sonhando ou pensando em passar de fase. É isso. Entendeu? Eu não coloco o Japão aí também não, Nicola. Você vê alguma maneira de brigar com Espanha e Alemanha? Não, os 4 são... na teoria, quando você cai num grupo com Espanha e Alemanha, você fala, nossa, é o grupo da morte. Mas não é o caso, né? Porque tem só os dois. Os outros dois não são concorrentes
reais. Para mim, todos os times que você citou vão para passar um período legal de férias, e são férias muito badaladas, todas com distâncias pequenas, vai dar para conhecer bastante coisa. Vai ser um mundial para essa galera bastante interessante. Não tem o Nicola é um elitista, cara. O time do Irã é bom e tá num grupo que é possível passar. Exato. A Coreia do Estados Sul. Unidos e País de Gales e Inglaterra. Exato. Dá para brigar, mas, né? Mas não é o menos favorito de todos? Não, calma aí. Não, mas todos? Assim, uma coisa, o André colocou, o pote 4 é de quem só foi passear. Eu discordo que o Irã só vai passear. Discordo que a Coreia do Sul só vai passear. A Coreia do Sul vai fazer... A Coreia do Sul é horrorosa, cara. A Coreia do Sul fará jogos duros contra Portugal e Uruguai. Pode esperar. Bom, é o que eu penso. Coreia do Sul, eu também penso que pode fazer um jogo duro, mas não vai passar. Você gostaram de Brasil e Coreia do Sul? Mas, amistoso, irmão, quantas vezes em amistoso eu já vi, chega na Copa do Mundo, as coisas mudam totalmente. É outro jogo, é outra pegada, cara. Outra pegada. E segundo o Matheus Ribeiro, que é grande especialista em Coreia do Sul, a Coreia do Sul estava sem zaga naquele jogo. Então, vamos respeitar mais. Tá. Mas o grupo é duro para a Coreia do Sul, né? Portugal e Uruguai são times duros e Gana também. Eu acho que vai acabar dando os dois favoritos. Mas vamos para a África, né? Só uma coisa rapidinha. O único desses que pode, diante de um cenário apocalíptico, passar é o Irã. Eu acho que o Irã, se a gente quiser ser bem bacana, se a gente não quiser colocar todos no mesmo pacote, talvez o Irã, com uma boa dose de sorte, pode passar para a próxima fase. Só para deixar claro que o nosso podcast, o André colocou bem até. O pote 4 é de quem não tem chance nenhuma, certo? Eu acho que Coreia do Sul... Pelo menos vai sem expectativa. Sem expectativa. Eu acho que Coreia do Sul e Japão, certo? Eles vão brigar, ponto. Não, Japão não. Não, calma aí um pouquinho. Mas calma um pouquinho. Eu acho que eles sonham em passar de fase. Agora a minha opinião, se eles vão passar, ela é diferente. Eu tô avaliando pelo pote, então eu não coloco eles como saco de pancada. É isso que eu quero dizer. Mas também acho difícil que eles consigam a classificação. Mas também não vejo como isso que vocês estão falando, que eles não têm a menor possibilidade. Vamos para a África. O Senegal, num grupo que tem Catar e Equador e Holanda, ele vai para o pote 3, né? Ele vai querendo passar. Vocês têm alguma discordância disso? A ausência do Mané, realmente, ela... Foi confirmada? Como é que ficou essa história? Tá fora. A ausência do Mané foi triste por tudo que ele representa, pela causa humanitária que ele defende, né? Que é um negócio espetacular. Mas é claro que diminui a chance. Tu perde teu principal jogador. Se a Coreia do Sul perdesse o Som, é que o Som vai à Copa, vai jogar com uma máscara também. Mas também, se a Coreia do Sul perde o Som, perde 60% do time. E o Mané também é mais ou menos isso. Então é complicado. Para mim, o Senegal já entra aí nesse pote 3. Para mim também. Eu acho que aí temos uma concordância. Quais são os outros africanos? Então, a Tunísia está no grupo com França e Dinamarca. Pote 4. Para mim, vai para passear. Pote 4. Esquece. Vai para passear. Pote 4. Gana e Camarões, chance zero também. Gana e Camarões muito mal também. Impressionado com Camarões e com Gana também. Muito mal impressionado também. Com os dois, cara. Também. A Gana, eu vejo que pelo grupo pode fazer jogos duros, mas eu acho que o Portugal e o Uruguai vai passar. Porque assim, o Pretzel falou, amistoso é uma coisa, mas se a gente não se basear no amistoso, é difícil entender que só o que aconteceu nas eliminatórias africanas da Copa pode ser um bom parâmetro, né? Eu acho que Senegal, se Senegal tivesse o Mané, seria para mim o segundo candidato do grupo dele. Sem o Mané, eu acho que é o terceiro, mas dá para colocar nesse grupo 3, na nossa terceira prateleira. Camarões empatou com a Jamaica essa semana. Nossa. E esquecemos do Marrocos. O Marrocos está no grupo com Bélgica, esse time é bom. Canadá e Croácia. Esse time é bom. E diante desse grupo, eu acho que dá para sonhar. Como é que é o grupo? Marrocos, Canadá, Croácia Bélgica. E Bélgica. Não dá não. Mas vai tirar quem? Vai tirar a Bélgica ou a Croácia? Dá pra brigar com a Croácia. Dá pra jogar, sim. Não dá. Opa, dá pra jogar, sim. Claro que dá pra jogar. Vocês acham a Croácia... Vocês acham? Não, mas não a Croácia questão de achar. Do que a última Copa. Tu lembra do Marrocos na Copa da Rússia, cara? O Marrocos fez jogos duríssimos contra Portugal e Espanha, mas duríssimos. Eu vejo o pote 3 pela circunstância
de Marrocos nesse grupo, né? CONCACAF. Temos Canadá, México, Estados Unidos e Costa Rica. Chegamos no pote 4, então, só deixamos de fora Senegal e Marrocos, né? 3 africanos no pote 4. Sim. CONCACAF, Canadá, México, Estados Unidos e Costa Rica. Vamos agora, esses daí a gente tem que olhar grupo. México está num grupo que tem Argentina, Polônia e Arábia Saudita. Vai passear o México. Primeira vez que vai passear. Tá cheio de problema, mudou a seleção em vários nomes. Fez um ciclo chato. Eu vou te falar, viu? Posso falar? Fora, né? Posso falar uma coisa? Os 4 estão no pote 4. Os Estados Unidos também vai passar, eu acho. Porque esse time dos Estados Unidos é para outra Copa. E o Canadá também, onde eles serão sedes. O Canadá mais ainda, né? O Canadá exatamente. talvez seja mais, né? Canadá eu concordo que passeia. Eu acho o grupo do Canadá é o Canadá... Bélgica, Marrocos e Croácia. Vocês acham que o Canadá tem menos chance do que Marrocos, é isso? Claro. Acho. Tem. E o Alfonso Davies está machucado, né? O último lugar do grupo. Ele não preocupa, mas está machucado. E creio, mas assim, como eu não vejo essa Polônia tão bem assim, eu acho que o México pode equilibrar, por mais que o México não esteja bem. O México acho que jogam como nunca e perdem como sempre. Dessa vez não passa da primeira fase. Então, mas é que esse lema ele inclui chegar às oitavas, né? Dessa vez jogar não. Como nunca e perder como sempre. E os Estados Unidos eu não coloco no pote 4 porque eu acho que Irã e País de Gales, tá? Aí é terra de cego. Eu acho que dá pra brigar. Costa Rica. Um abraço. A Costa Rica vai passear, né? Espanha, Alemanha, Japão, vai ficar em último. Tu viu? O Brian Ruiz foi convocado. Pô. Nossa. A geração da Costa Rica, viu? O mais novo. 2014. Viu? O mais novo da Costa Rica deve ter 33 anos. É claro que eu tô brincando aqui, mas é a última geração, né? Bom, eu vou falar um candidatíssimo. Agora a gente tem que ir para Conmebol e UEFA. E a gente vai discutir em detalhe as principais seleções, né? Mas antes eu já vou jogar aqui uns candidatos a pote 4 e 3. Equador. Vocês acham que tem alguma chance? Pote 3. Ele e o Senegal brigando pela classificação. Sem dúvida. Decidem no jogo deles, Exato. Sem dúvida. Vocês lembram qual que é o jogo? Se é da primeira, segunda ou terceira rodada? Eu acho que é a segunda. Não lembro. Canadá não é na primeira, né? Porque na primeira a gente tem Equador e Catar, né? Então a abertura da Copa é Catar e Equador. O Equador tem que ganhar esse jogo. Que é abertura jogo, e tal. Pelo amor de Deus, hein? Abertura. Bem legal a Copa do Mundo, é bem bacana, mas que jogo pra começar, né, meu? Putz. A última foi Rússia e Arábia Saudita. 5-0 pra Rússia. Nossa. Né? Bom, eu imagino que não temos mais nenhum pote 4 aqui. Mas vou falar agora para vocês uns candidatos a pote 3. Que podem, claro, se vocês acharem que tem alguma chance de ganhar a Copa, mesmo que surpreendente, podemos colocar no pote 2. Só para refrescar a memória do pessoal, o pote 1 é briga por título, o pote 2 é briga por... O pote 2 você vai com expectativa de com certeza passar de fase, de ir para o mata-mata, mas ganhar o título seria difícil, mas não seria uma surpresa total. Não seria uma surpresa total. Mesma coisa, assim, as seleções grandes normalmente são assim, né? As que não estão bem. Elas vão lá e, enfim, não é uma surpresa. Mas candidatos a pote 3 aqui, que não vão ganhar a Copa definitivamente, e estão aqui na UEFA e na Conmebol, País de Gales. Tem com Irã, Estados Unidos e Inglaterra, vai brigar. O País de Gales sonha em passar de fase. Segunda Copa do Mundo. Segunda Copa, eles sonham e se eles chegarem nas oitavas, nossa, eles serão recebidos como heróis em Cardiff. Certo? Agora vamos começar a complicar um pouquinho. A Polônia. Passa de Polônia fase. Que está nesse grupo com a Arábia Saudita e México, e a Argentina deve passar de fase. Vai muito mais longe que isso? Para mim, a Polônia... já sai nas oitavas. A Polônia tem o mesmo objetivo, uma seleção de muita tradição, mas o objetivo é passar de fase também. Ficará satisfeito. Cruzamento? O que dá para imaginar de cruzamento deles passando em segundo? França ou Dinamarca. Caiu, tchau. Também Obrigado acho. por tudo. O limite são as oitavas. Numa dessa, dependendo do que acontecer, a gente pode ter o País de Gales e França, hein, pessoal?
porque daqui a pouco a gente até vai falar com mais detalhes sobre isso, mas a França, do jeito que chega, com muitos problemas dentro e fora de campo, e a Dinamarca vivendo boa fase, numa dessa, não sei se não pega uma França, País de Gales, é óbvio que o País de Gales está fora nesse sentido. A França pode ficar em segundo, concordo. Mas é maluco isso, né? Agora quem não está acompanhando o futebol vai falar, mas você tá louco falar uma besteira dessa. Agora vamos para a Sérvia e Suíça, que estão no grupo do Brasil, e eu creio que tem níveis parecidos. Não sei se vocês concordam, não vão ganhar a Copa, mas imagino que sejam carne de pescoço aí, né? Mas é prateleira 3 ou 2? Essa é a minha dúvida para elas. Para mim é 3. Especialmente para a Sérvia. Eu acho que a Sérvia é melhor que a Suíça. É só passar de fase mesmo? Para mim, só passar de fase. Eu acredito que sim. Que eu acho o seguinte, num ciclo de 4 anos, na Copa da Rússia, eu via a Suíça melhor que a Sérvia. E a Suíça passou e caiu para a Suécia nas oitavas. A Sérvia foi uma decepção. A Sérvia já estava com vários jogadores veteranos daquele grupo de 4 anos atrás. Agora não. Agora a Sérvia está renovada e os jogadores jovens de 18 mais maduros para uma outra Copa. A Suíça, ela me impressiona porque o futebol interno dela é fraco, mas a seleção tem um trabalho de 5 Copas seguidas, com 2 gerações. Aí tem trabalho. Inclusive o Yakin estava na Copa de 2006, que é o técnico atual. Eu acho que estava em 10 também, nas 2 Copas que ele trabalhou. Então eu acho o seguinte, eu acho que, cara, esses 2 times aí, o jogo deles vai ser uma pegada gigantesca, mas eu fico com a Sérvia. Eu acho que o limite, o sonho é passar de fase. Então eu ficaria com a Sérvia. Eles se enfrentam na última rodada, né? Enquanto o Brasil tá pegando Camarões, eles se enfrentam. Eu vou colocar a Sérvia no pote 2. Eu gosto bastante da Sérvia. Eu acho que do meio para frente há muitas soluções. Você tem o Vlahovic, que é espetacular. Você tem o Mitrovic, que é o tipo do centroavante extremamente chato. Você tem... eu acho que dá para imaginar a Sérvia no melhor dos mundos no pote 2 e a Suíça no melhor não, no pote 3 sem muita contestação. O Yakin deu uma entrevista pro UOL, posso citar aqui, não tem problema nenhum, e aí ele disse o seguinte, olha, o Brasil já sabe quem nós somos, a gente não é mais aquela seleção que a gente chega ao Mundial para ficar na primeira fase, a gente está sonhando, se a gente chegou nas oitavas de final nas 2 últimas Copas, agora nós queremos avançar. Ele deixou isso claro, quer dizer, vamos ver, né? Bom, agora a gente vai para a Croácia, né? A Croácia foi finalista da última Copa. Vocês têm alguma expectativa? Vocês acham que tá pote 2 por causa disso? Cara, não seria uma surpresa, de repente, ganhar a Copa? Isso é uma geração vitoriosa, cara. É uma geração cheia de jogador. É uma geração em fim de carreira, mas eu tava vendo a convocação. Do meio pra frente só tem jogador bom ali, cara. A defesa... Eu acho que o ataque tem um problema, Pretzel. O ataque não me empolga. Mas pega o meio campo. Você tá com a convocação aí, Pretzel? Se você pegar o meio campo e escalar os caras que vão formar o meio campo, esse meio campo da Croácia seria titular em quase todas as seleções do mundo. Tem Modric, Brozovic, Pasalic... tem mais jogadores que eu tava lendo ontem, sabe? Que é tão it que é muito nome parecido. Tem o Perisic na frente, tem o Budimir, que é bom jogador. Tem o Bruno Petkovic, que joga no Dinamo Zagreb, centroavante de muita qualidade. A defesa que é muito veterana, né? A defesa é lenta. E o goleiro é o Livakovic, bom. Né? Então, assim, eu acho que a Croácia ela pode ficar no 2. Qual é o 2 aí que tu falou? Qual é o 2? Pode. Ela pode ser campeã. Ela pode ser campeã, ela sonha com isso, mas eu acho difícil. Eu acho difícil que repita a campanha de 18, viu? Mas é um time forte. Uhum. Agora eu imagino que a gente vai pegar tudo de 2 para cima. Vamos começar com a Dinamarca. Sabe uma coisa que eu notei na Europa? Desde a Copa do Mundo de 2018, a gente teve algumas competições, né? Teve Nations, se não me engano, foram 2 Nations, né? Teve eliminatória da Euro, teve Euro e teve eliminatória da Copa. Nenhuma seleção europeia foi bem nessas 4 competições. Nenhuma seleção europeia conseguiu se destacar tanto assim. Então é muito difícil a gente apontar um favorito lá. Mas a Dinamarca, ela vem sendo consistente. Apesar de ela não ficou no topo em nenhuma, mas ela está sendo consistente. O que vocês acham desse time da Dinamarca? Olha, eu fiz Dinamarca e França, Nicola. O último jogo da Nations,
né? A Dinamarca tocou 2-0 na França, passeando. Passeando. Ficou um duelo entre o Mbappé e o Schmeichel, o goleiro. E o Schmeichel pegou 3 bolas espetaculares. Quer dizer, É baita goleiro, né? É muito bom goleiro. aí que tá o detalhe. Olha só, a Dinamarca tem goleiro, tem uma defesa com jogadores que só atuam em grandes da Europa, bem consistentes. Tem um meio de campo bom e o ataque não é brilhante. O ataque é cheio de jogador físico, né? Mas é um ataque de boas finalizações. Esse time pode ser, para mim, a Croácia de 18. Entendo o que eu tô dizendo. Daqui a pouco a Dinamarca surpreende e chega numa decisão lá. Então eu acho que é por aí. Se você me perguntar, Carboni, qual é a seleção que pouca gente aposta, que pode ser uma grande surpresa na Copa do Mundo, eu te responderia a Dinamarca. Não só por esse jogo que o Pretzel citou contra a França, que é um jogo emblemático, mas é um jogo também em que os franceses chegam cheios de problemas, né? E também bem desmotivados. Mas é porque sempre que enfrentou seleções grandes, a Dinamarca se comportou bem nesse ciclo. Já havia feito bom jogo, inclusive contra a França, de forma anterior. Então, para mim, assim, se a França não ficar bem esperta, a França vai correr o risco de cair em segundo nesse grupo. Ela precisa ficar bem ligada, porque é um confronto meio perigoso, mas os franceses não têm a menor dúvida de que sabem disso, né? Porque acabaram de vir de confrontos recentes contra a Dinamarca. Para mim, a seleção com mais cara de surpresa, de boa surpresa. É pote 2 para a Dinamarca, não tenho dúvida. E lembrando que, assim, Dinamarca e França, eu, assim como vocês, eu projeto uma disputa pela primeira posição. E lembrando que quem ficar em segundo, muito provavelmente vai pegar a Argentina. Já Logo de cara, né? Logo de cara. Então, e se você fica em primeiro, você se livra disso e pega a Polônia, o México, a Arábia Saudita. Porque a Argentina é muito favorita no grupo dela. E depois, o próximo confronto de quartas, o que seria, Carboni? Inglaterra. A gente vai fazer a simulação no fim. Se passar em segundo, Inglaterra. Se passar em primeiro, aí pode pegar a Holanda. Entendeu? Tá, então passando em segundo você tem a Argentina e depois a Inglaterra, esse é o caminho, né? A gente vai fazer a grande simulação no fim, como a nossa grande brincadeira aí. Mas sim, Dinamarca realmente o Uruguai. A partir de agora eu tenho todos os times aqui, tá? Que a gente já tá lidando com as maiores seleções. Eu tenho o time que mais jogou na eliminatória, pra gente ter uma base de quem que a gente vai ver do Uruguai, assim, pro torcedor que não tá muito ligado, não lembra. Muslera, Cáceres, Godin, Jimenez, Vinha, Bentancur, Vecino, Nandes, Valverde, Arrascaeta, Suárez e também jogaram bastante Araújo. Cavani tá machucado. Aí você tem o Darwin Nunes, que pode ser utilizado também, né? Darwin Nunes também, exatamente. Eu acho que não foi tanto na eliminatória. O Uruguai merece uma atenção maior aí, na minha opinião, porque quando o Oscar Tabares deixa o Uruguai faltavam 4 jogos e o Uruguai estava ameaçado de não ir à Copa, quando o Oscar Tabares sai. Aí chega o Diego Alonso. Muito ameaçado. Exatamente. Muito ameaçado. E aí finalmente eles chegaram à conclusão que tinha que trocar, que não estava dando. Só jogava 8 anos na ligação direta. Exatamente. Um dos melhores meio-campos da história do Uruguai. Aí entra um treinador jovem que renova a seleção rapidamente, renova de ideias e renova de nomes. E o Uruguai ganha 4 jogos, se classifica com uma rodada de antecedência, certo? E acho que o Uruguai... Eu vou falar um negócio. O Uruguai, o limite são as oitavas, ok? Ponto. Mas o time do Uruguai não é ruim, não. Não é ruim. E acho que pode ficar em primeiro. Peraí, quando você fala o limite são as oitavas, você está querendo dizer que não passa para as quartas, é isso? Eu acho que o Uruguai para em Brasil ou Sérvia. É na minha opinião. Tá bom, tô concordando com você. Então a gente não pode dizer mais do que pote 3 para eles, Pretzel. Tu tem razão. Eu acho que o ponto... Eu penso igual você nisso, então é 3 no máximo. Não, eu tô concordando. Eu só quero dizer que para mim não será surpresa se o Uruguai for o primeiro do seu grupo. Me entendam. Se o Uruguai ficar na frente de Portugal. Para mim será surpresa, sim. Se o Uruguai ficar na frente de Portugal. Para mim será surpresa. E eu acho que é uma possibilidade agora, Nicola, da gente discutir Portugal, né? Sim. Que é esse grande adversário aí. Portugal, para quem não lembra direito, qual que é o time de Portugal? Rui Patrício, Dalot, Pepe, Rubem Dias e João Cancelo. Tem o Nuno Mendes também. Pepe tá Danilo machucado, Pereira né? e João Montinho. Pode ficar fora o Pepe. Danilo Pereira e João Montinho. E no caso do Pepe ficar fora, o José Fonte que entra. Danilo Pereira, João Montinho. Tem o Vitinha, né? Bernardo Silva,
Tem Vitinha também. Tem Bernardo Que é melhor Silva, que- Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Tem ainda Diogo Rafael Jota tá Guerreiro, fora. João Palhinha, que podem entrar nesse Tá fora, O machucado. Jota né? tá fora. machucado. É. É. Tem o Rafael Leão, que eles estão apostando muito, mas muito jovem, né? O Leão O- também, É exatamente. muito Gonçalo louco, eu vou Guedes. falar, mas assim, o Carbone Pretz, assim, é a melhor geração portuguesa em muito, mas muito tempo. Só não existe mais otimismo em Portugal, porque o trabalho do Fernando Santos não é que ele é contestado, ele é extremamente contestado. É um treinador ultrapassa. É assim, Portugal tem vários técnicos modernos trabalhando em todo o mundo. Tem uma geração extremamente nova e eficiente. Portugal tem uma geração de treinadores bem melhor do que a nossa. Só que calhou de o técnico da seleção ser considerado em Portugal extremamente antiquado, antigo, despreparado. Eu acho que é exatamente o oposto da nossa relação com o treinador. Você pode não gostar do Tite, você pode não gostar dos métodos dele, mas é impensável dizer que o Tite não é o melhor treinador brasileiro hoje, da atualidade. Eu acho que até com alguma distância em relação a todos os outros. Portugal teria muitos outros técnicos mais preparados do que o Fernando Santos, mas não é só estar preparado, é da forma como o Portugal se comporta e joga, né? É um time que tinha capacidade para jogar de forma coletiva, avançando, marcando pressão, e aquele esquema prudente, básico, antigo, enfim. Eu acho que o que prejudica Portugal é a presença do treinador. Ainda assim, acho que Portugal passa em primeiro com o Uruguai em segundo. Ô, Nicola, tu gosta de história e de referências anteriores? Gosto. Sabe quanto é que foi Uruguai e Portugal em 2018, nas oitavas? O Uruguai eliminou Portugal, né? Exato. E acho que 4 Mas anos eu acho que depois. então, E acho que 4 anos depois o Uruguai pode ganhar de Portugal de novo. não, pode, claro que pode, Pretzel, mas eu acho que hoje Portugal tem muito mais recursos e opções do que na última edição da Copa. Repito, Pretzel, para mim, Portugal tem a melhor geração de atletas em muito tempo. Por exemplo, o Diogo Jota seria titular absoluto, não tenho dúvida. Você não leva o Diogo Jota, mas você tem até pro lugar dele boas opções. Cara, esse Vitinha é Bom jogador. muito, mas Bom muito. jogador. Ele só não joga, ele é titular no PSG com o Danilo Pereira no banco. Aí você vai para Portugal e ele vai acontecer o oposto. Mas ele é muito bom jogador, o cara tá em todas as partes do campo, o cara joga. Enfim, eu gosto bastante dessa seleção. Lembrando que esse time que eu falei é o time que mais jogou nas eliminatórias. Pode ter, claro que pode. Teve Nations depois das eliminatórias, teve várias surpresas e tal. Para mim, esse Portugal tem jogadores de nível 1 aqui. É para nível 1 essa seleção. Mas, como não joga tão bem quanto os jogadores, eu ponho para nível 2. Se der Brasil e Portugal, é ruim pro Brasil? Péssimo. Eu prefiro o Uruguai. Eu acho não. Uruguai a gente ganha toda hora. Pô, tá na hora de perder pro Uruguai, né? Depois de ganhar durante. Não, mas depois de ganhar. Depois de ganhar tantos anos, tá na hora de perder pro Uruguai. Né? Não, tá de brincadeira. Suspende a viagem dele para o Catar, por favor. Depois pelo amor de Deus, cara. Bom, vamos falar agora da Holanda. A Holanda que tem vários jogadores desconhecidos do grande público, né? Mas tem jogado muito bem e tá num grupo que é uma baba. Né? Baba. O time que mais jogou, os jogadores que mais entraram em campo pela Holanda nas eliminatórias foram o goleiro Bijou, que eu não sei se fala Bijou mesmo, De Ligt, De Vries e Van Dijk. Dumfries e Blind nas laterais, Klaassen, De Jong, Memphis Depay, Berghuis e Gagop. É um bom time, Bem treinado. E diante desse grupo e do caminho que pode ter, vocês acham que é para nível 1 ou não? O nível 2 tá muito bom para essa seleção, Pretzel? Eu acho que a Holanda é nível 2, mas é o seguinte, ó, eu fiz 4 jogos da Holanda na eliminatória europeia. 4. A Holanda ganha, ela chega à última rodada tendo que ganhar da Noruega. Ela chegou à última rodada sem estar classificada. Ela tinha que ganhar da Noruega e ganhou. Acho que ganhou 3-0, acho, com Haaland em campo e tudo. E aí, ali deu para notar assim, ó, a Holanda começa com o Frank de Boer como técnico. Um daqueles gêmeos que jogou no Ajax e no Barcelona, né, que foi um grande jogador. E a Holanda começa mal, a Holanda começa perdendo da Turquia, depois se atrapalha e tal. E aí ele cai depois da Euro. A Holanda cai nas oitavas para a República Tcheca, foi surpreendente. E aí chega o Van Gaal, que é uma mala, né, que os jogadores não gostam, mas que é um treinador muito bom.
e o Van Gaal ajeita o time, cara. Volta a ter aquele futebol ofensivo e equilibrado do time da Holanda. A Holanda, ela tem gerações, né? Vocês concordam comigo? Ela tem gerações com espaços. Ela sempre apresenta boas gerações e daqui a pouco ela fica fora de uma Copa. Porque essa geração, ela tá terminando, né? E a outra que tá vindo, ela não tá pronta ainda, né? Então ela sempre fica com um vazio, assim. Mas é sempre uma seleção que quando chega na Copa, ela é sempre forte, é inegável isso. Então eu acho que ela é pote 2, mas eu não gostaria de cruzar com a Holanda. O que você acha, Nicola? Pote 2. A Holanda, para mim, foi aquela que melhor se saiu no sorteio. Ela cai num grupo extremamente acessível e deve ter um confronto de oitavas relativamente acessível. Exato. Ela já larga nas quartas. A competição para a Holanda começa nas quartas. E assim, quem está numa Copa do Mundo não deve escolher adversário. Isso é uma grande cascata. O importante é você ir avançando. E óbvio que você ter uma ou outra dificuldade vai te preparando. Mas, especialmente para times bem qualificados, eu acho que a Holanda está entre os times bem qualificados, é legal você ter uma garantia de que você vai avançar. Você vai se preparando. A Holanda talvez seja a única seleção, nem o Brasil, porque o Brasil tem adversário difícil nas oitavas e deve ter adversário difícil nas quartas. A Holanda começa nas quartas. Então eu acho que é um pote 2, eu não consigo vê-la como na primeira prateleira, mas é claramente um pote 2. Agora a gente vai falar de uma seleção que, para mim, também começa nas quartas, Nicola. A Inglaterra. A Inglaterra que teve o time que mais jogou lá na eliminatória. Pickford, Walker, Stones e Maguire. Chilwell, Rice, Phillips e Shaw. Aí os três da frente tem muita variação, mas tem o Sterling, Mason Mount, o Foden, o Kane, que com certeza vai ser titular. Bellingham. São mais ou menos esses jogadores, exato, são mais ou menos esses jogadores que vão atuar na Inglaterra no Mundial. É pote 1, Nicola? Não consigo. Eu sei que o Pretzel adora futebol. Eu também adoro futebol inglês, mas eu não consigo ver essa seleção inglesa como uma seleção. Assim, a minha prateleira de potes, a minha prateleira tem. Eu não vou ficar fazendo de forma massiva para dar moral para todo mundo. Minha primeira prateleira tem só 4 times, e a Inglaterra não faz parte desses 4 times. Vários jogadores que são muito bons em seus times não conseguem render o mesmo na seleção, e quando eu falo isso, a primeira pessoa que me vem à cabeça é o Phil Foden, consegue ser titular e protagonista no Manchester City, talvez o principal time do mundo ao lado do Real Madrid, mas não consegue jogar da mesma maneira na seleção inglesa. Até acho que a seleção inglesa tem bons laterais, algo que é meio exceção em quase todas as seleções, mas eu não consigo ver, eu não consigo taxar a Inglaterra como favorita ao título. Eu acho que ela está no pote 2 e está bem entregue no pote 2 para ela. Mas mesmo assim, Pretzel deve fazer boa campanha, porque com esse grupo e pegando o segundo do grupo da Holanda, já vai para as quartas também, né? Eu acho que a Inglaterra, desta vez, ela vai ao Catar para ganhar o título. Talvez eu concorde com o Nicola que, olhando para o time não esteja pronto. Mas, na cabeça da Inglaterra e até da comissão técnica, eu acho que eles têm um time para ganhar a Copa, vendo por eles. Por exemplo, o Chilwell está fora, machucado, o Reece James fora também, e o Walker provavelmente fora. Então são 3 desfalques de jogadores importantes do lado do campo, né? Alas. O Alexander-Arnold, que no Liverpool até joga bem, o Southgate não gosta dele. Então é bem provável que ele nem seja convocado. Então, vamos aguardar. Mas, sinceramente, agora eu avaliando assim pelo que eu estou vendo de futebol e pelas últimas participações na Inglaterra, a Inglaterra amadureceu. Eu acho que é time para brigar pelo título. Pote 1. Eu vou mais na do Nicola. Para mim é pote 2. Agora a gente vai falar de um time que provavelmente não está no pote 1 de ninguém, mas já foi muito pote 1 nessa vida, né? A Alemanha. Os jogadores que mais jogaram pela Alemanha, agora a gente já tem até a convocação, né? Mas no momento que a gente está gravando, a gente já tem até a convocação. Mas os jogadores que mais jogaram não ficaram fora da convocação na eliminatória. Neuer, os zagueiros que mais jogaram foram Kehrer, Rudiger e Süle. O meio-campo, os meio-campistas que mais jogaram foram Kimmich, Goretzka, Gundogan e Hoffmann. Vocês veem que não tem muito lateral aqui, porque às vezes eles usam atacantes de lateral e tal. Os atacantes que mais jogaram, Sané, Havertz
e Gnabry. E tem o Thomas Müller aí, que teve uma revigorada. No papel, esse time da Alemanha não é ruim, mas não é pote 1, né, Nicola? Geração, para mim, bem envelhecida, né? Óbvio que nada que se compare a Costa Rica, Chile, que são aqueles mesmos caras há 10 Copas, né? Mas, não sei... Eu acho que a Alemanha sempre merece muito respeito, é uma camisa muito pesada, e essas coisas em Copa do Mundo costumam ser respeitadas, né? Costumam, é óbvio que há exceções, mas eu acho que a Alemanha é uma seleção para ficar no segundo pote, uma seleção que merece ser olhada com respeito, merece ser olhada com admiração. Se chegar ao eventual final, não é a maior surpresa do mundo, mas não está, nesse primeiro momento, na minha relação das 4 principais candidatas ao título. O que você acha desse time da Alemanha, Pretzel? Estou concordando. O Hansi Flick deixou o Hummels fora. Eu achei que ele ia levar o Hummels. E o Marco Reus, tragicamente, outra lesão fora da Copa do Mundo. Jogador o Werner também, né? O Werner também machucado fora. Ele convocou o Goetz. O Goetz está convocado, jogando hoje no Eintracht Frankfurt. Frankfurt. E ele convocou 2 meninos, o Moukoko de 17 anos, que é bom jogador e está no Dortmund, e o ADM que tem 20, que também é do Dortmund. Ele convocou 2 moleques para o ataque, quer dizer, ele já está renovando a seleção. Eu acho que a Alemanha é mais para 26, essa geração aí, com o Thomas Müller encerrando a carreira na seleção. Até havia uma campanha para a volta do Toni Kroos, né? Mas ele já tinha se aposentado depois da Euro. Então, eu acho que é um time que tem qualidade, mas é um time inexperiente. É um time que pode sofrer. Uma parte rápida, Pretzel. Thomas Müller brasileiro. Teria que status na nossa seleção? Para mim, um grande nome. Para mim. Para essa Copa? Para essa Copa. Não, para essa Copa não. Cara, eu não consigo. Copa pelo Brasil. Cara, é assim. O Thomas Müller para mim representa. O cara joga na Alemanha e não joga no Brasil. Vocês são Jorge Pacheco, Nicola. Não tô falando de futebol brasileiro. André Pacheco Carbone. Eu não tô falando de futebol brasileiro. Insuportáveis com isso. E por que eu coloquei o Thomas Müller nessa parada? Porque assim, é um cara de enorme currículo, é um cara que na seleção alemã tem números impressionantes, mas, cara, eu nunca consegui admirar esse jogador. E especialmente agora, nessa fase final. Cara, eu não, juro pra você, ele é o quê? Ele é atacante? Ele é meio atacante? Não, ele é um meio atacante. Ele joga em todas. Mas jogador de muita inteligência tática. Vocês estão uma de incompatibilidade. É um grande jogador. Tá, Pretzel? Não, comigo. Eu acho ele bem um grande normal. Jogador. Eu acho que é um cara normal com estrela gigante. Desculpa, é um grande jogador que na última Copa foi mal, como toda a seleção alemã, que estava um time mal fisicamente, e os jogadores principais brigados com o treinador. Então, tanto é que o Joachim Löw depois barra o Thomas Müller 2 anos da seleção. É só pegar, né? Ele barra o Müller, o Hummels e o Boateng. Então, cara, esse jogador pra mim é muito bom. E ele é muito inteligente pra jogar bola. Eu não gosto dele, não. Eu acho muito inteligente, muito sortudo, mas não gosto, não. Jogaria na portuguesa ou não, o Thomas Müller? Não. No futebol brasileiro ele jogaria em qualquer um, tá. Mas na seleção brasileira eu tenho dúvida se ele... eu acho que ele certamente não seria titular. Tenho dúvida em que lugar que ficaria numa seleção brasileira. Thomas Müller ou Everton Ribeiro? Quem é que vocês levariam? Vocês estão de brincadeira, tem que internar vocês dois, cara. Internar vocês dois, velho. Internar. É que não é a mesma posição, não é o mesmo estilo, não é nada, né? Quando você tá querendo um jogo, você coloca ele disputaria a posição com o Gabriel Jesus, com o Richarlison, talvez com o Firmino, com essa galera, entendeu? O Richarlison seria titular do Bayern? Seria, né? Eu acho que o Thomas Müller, ele não, calma aí, me responde, tu fica fugindo da pergunta. Seria, o Thomas Müller seria titular do Tottenham? Não. Não. Quem sabe a gente adianta o fim do podcast. Hoje a gente pode antecipar o fim do podcast. Podemos? Tchau, então, pessoal. Tudo é época, né? Eu tô falando do Thomas Müller hoje. Thomas Müller foi brilhante, gente. Thomas Müller seria titular de qualquer time. Vocês não têm visto o Bayern jogar. Um jogador fundamental pro time do Bayern. Vocês não têm visto o Bayern jogar. Time chato pra caramba, cara. Jogador inteligente. PSG se deu muito mal no sorteio, cara. Vão pagar um castigo grande por terem ficado em segundo no grupo. Vamos falar agora da adversária da Alemanha na primeira fase, que é a Espanha. Se a Espanha vai conseguir, se a Espanha chega para título ou se ela chega para nível 2. O time que mais jogou da Espanha aí nas eliminatórias foi o Unai Simón.
Azpilicueta e Jordi Alba, Eric Garcia e Laporte. Eric Garcia, hein? No meio campo, Koke, Busquets, Marcos Llorente e Carlos Soler. E no ataque, Morata e Ferran Torres. Esse foi o time que mais jogou na Eliminatória. Tá fora, não tá da Copa? Ou era dúvida? Eu sei que assim, hoje já foram entrando ao longo do tempo o Pedri, o Gavi, o Rodri, o Sarabia sempre jogou muitas vezes, o Dani Olmo também sempre jogou muitas vezes. O Oyarzabal, então, assim, que seria titular, tá machucado. Esse tá machucado. Eu acho que o Koke e o Oyarzabal estavam como dúvidas até o finalzinho. E aí, o que vocês acham dessa Espanha, que tem a Alemanha no grupo, Costa Rica e Japão, deve passar, não sei se em primeiro, mas vai longe, é para título, é pote 2, o que você acha, Nicola? Pote 2. Pote 2 é uma seleção que, em alguns setores do campo, é muito inexperiente. Acho que Gabi e Pedri devem ser preparados para um próximo Mundial. Não consigo ver a seleção espanhola como candidatíssima ao título. É óbvio que a gente pode querer fazer média com todo mundo e falar que tem 6, 7 seleções brigando pelo título para depois dizer, tá vendo? Eu vou ser mais conservador, eu vou colocar só 4. Nessas 4 não faz parte a Espanha. Estamos chegando nessas 4, só faltam 4 depois da Espanha. E aí, o que você acha? Não, a Espanha também, eu vi a Espanha jogar, não me encanta, né? O Luiz Henrique tem aquela bronca com os jogadores de Madrid, né? Então agora que ele começou a chamar o Asensio e o Carvajal também. Mas não tinha chamado na Euro. Na Euro não chamou nenhum jogador do Real Madrid. Então, eu acho que é um time no limite de quartas de final, viu? Eu não vejo a Espanha também. Limite máximo, é isso? Eu acho. Acho que a Espanha, o limite dela são umas quartas, na minha opinião. Acho que é um time que... E outra, o André falou dos 2 laterais, né? Bem veteranos, né? Azpilicueta e Jordi Alba. Tem o Busquets, que para mim é um jogador espetacular, uma trajetória maravilhosa, mas hoje é um jogador bem lento para a realidade do futebol mundial. Mas é um monstro jogando bola. Então, assim, é um time de muita camisa, mas eu acho que essa fúria, viu, nesse momento, ela tá pouco furiosa. Viu? E agora vamos para as 4, que eu acho que são as 4 do Nicola, hein? Bélgica. A Bélgica, que nas eliminatórias teve como defensores aí que mais jogaram Alderweireld, Vertonghen e Denayer. Meunier e Castagne nas pontas. No meio campo, Witzel, De Bruyne, Tielemans e o Van Aken também jogou bastante. No ataque são várias opções. Tem o Lukaku, tem os 2 Hazards e tem o Carrasco também, que joga muito pela ala esquerda nesse esquema da Bélgica, que joga sempre com 3 zagueiros. É um bom time, né, Nicola? É bom time, mas ela chega com pequenos, grandes problemas, né? Situação de Lukaku no aspecto físico, uma seleção envelhecida no sistema defensivo. A geração belga tão badalada e falada, e até colocada em dúvida, em xeque durante muito tempo, ela envelheceu. E a Bélgica, por ser um país pequeno, não tem a capacidade de ressurgimento de atletas como, por exemplo, o Brasil. O Brasil está levando 7 atacantes estreantes para uma Copa do Mundo. São 9 atacantes. Você pode até pôr o Neymar como meio atacante, mas vamos imaginar o Neymar como meio atacante, só para não... Dos 8 atacantes, 7 são estreantes. Isso é algo que acontece com pouquíssimos países do mundo. E definitivamente a Bélgica não está entre esses países cuja capacidade de renovação é grande. Então é uma geração belga que é bem falada há bastante tempo, que vai para a sua última Copa, é a derradeira. Eu acho que a experiência na última edição conta de forma muito importante. Foi uma Bélgica que teve adversários bem complicados no Mundial passado, ela caiu no lado mais complicado da chave, conseguiu se sair bem, mas dessa vez não vai tão longe. Eu acho que é pote 2 e olhe lá. Agora fiquei confuso, Nicola. Quem que é sua outra? A gente esqueceu então, de quem? Que talvez eu esteja trabalhando com 3, né? Porque eu rebaixei algumas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas acho que vamos ficar com 3 no primeiro pote. Tá bem. E aí, é pote 2 essa seleção, Pretzel? Não vai para ganhar, efetivamente? Eu concordo com o Nicola que é uma seleção de qualidade, mas envelhecida.
O próprio De Bruyne, ele tem falado algumas coisas. Primeiro, não aguento mais jogar contra País de Gales. O De Bruyne é engraçado, né? E aí, quando cobraram futebol mais efetivo, o De Bruyne diz assim, pessoal, nós somos apenas a Bélgica. Quer dizer, eu acho que ele é bem... Eu acho que ele é bem realista. Bem realista com o país que ele vive, né? Eu acho que se a Bélgica repetir uma semifinal, os caras vai ser uma grande vitória. Vai ser o fim de uma geração vitoriosa se repetir uma semifinal. Mas eu acho que o limite dela também será as quartas para mim. Bélgica no pote 2. Agora vamos para a França, que em teoria tem os melhores jogadores dessa Copa. Mas aí tem tanto desfalque que agora eu vou falar a seleção que mais jogou nas eliminatórias, mas eu nem sei mais quem que tá. Ontem saiu a lista, o Deschamps só convocou 25 nomes e a lista ainda assim, sem o Kanté e o Pogba, é uma lista forte, ainda assim. Bom, vamos para o time que a França mais colocou em campo nas eliminatórias foi Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe e Digne. O Theo Hernandes, eu imagino que deva ser o titular, mas o Digne foi o que mais jogou. Pogba e Rabiot. E 4 na frente. Mbappé, Griezmann, Benzema e Coman. Esse foi o time que mais começou os jogos. Foram jogadores que mais começaram os jogos, não necessariamente com essa formação. O Tchouaméni e o Theo Hernandes jogaram bastante também. O Kanté, desde a eliminatória, ele já não vinha jogando, né? Ele já teve muitas lesões, enfim. O que vocês acham dessa França desfalcada para a Copa do Mundo? Eu tenho a lista aqui. Pode ser rapidamente? Pode ser? Pode falar. Goleiros: Lloris, Areola e Mandanda. O Manhã tá fora, então. O goleiro do Milan ficou fora. Defensores: Pavard, Konaté, Koundé, Varane, Kimpembe, Saliba, Lucas Hernandes, Theo Hernandes e o Pamecano. O Pamecano é um grande zagueiro. O Dinheiro tá fora. Dinheiro tá fora. Exatamente. Meio-campistas: Camavinga, ele levou o Camavinga, achei que não ia levar. Camavinga, Rabiot, Tchouaméni, Fofana, Guendouzi e Veretout. Aqui o Kanté e o Pogba fazem falta. E agora, a linha de frente é fortíssima. Coman, Mbappé, Benzema, Giroud, Griezmann, Dembélé e Nkunku. Essa linha de frente é forte. Então, é muito forte, né? Eu diria que é a mais forte da Copa, né? Melhor que a nossa. Eu imagino que sim. Então é o seguinte, ainda é um time forte, cheio de problemas e tal, discussões, né? O Rabiot é uma mala, o Giroud ficou incomodado com a volta do Benzema, mas eles que se resolvam, mas ainda é uma seleção forte. Brigando pelo prêmio, assim. Na teoria, a França poderia até ser a principal seleção, a seleção mais favorita. Eu acho que ela é a segunda mais favorita, é óbvio que está no pote 1, por causa dos problemas físicos e comportamentais. É incrível como a seleção francesa, ela sempre se mete em confusão, né? Recentemente o Mbappé estava brigando por causa dos prêmios, ele acha que ele teria que fazer parte de uma outra divisão de prêmios e não de forma coletiva. Isso, por um ambiente, eu acho péssimo, acho horroroso. Mas é uma seleção que, de fato, por nomes é muito boa, mesmo com as ausências de Pogba e Kanté, é uma seleção que consegue ter muitos recursos. Só queria chamar a atenção para a condição do Benzema, né? Que claramente usou esse semestre para se preparar para a Copa, mas chega muito longe da condição da última temporada. É um cara que, por exemplo, não conseguiu marcar gols na fase de grupos da Champions. Só para lembrar o seguinte, a França ela vai tentar quebrar algumas coisas que são históricas. Primeiro, a Copa só teve 2 bicampeões consecutivos. A Itália em 34 e 38 e o Brasil em 58 e 62. A França tem o Deschamps, que foi campeão como jogador e como técnico. Coisa que só aconteceu com o Zagallo e com o Beckenbauer. Só 3 conseguiram isso. Mas o desafio de ser bicampeão é difícil no mundo atual você ganhar 2 Copas consecutivas. É difícil. Então, eu imagino que a França ela chega para brigar pelo título, mas não leva o título. Também acho que chega para brigar pelo título pote 1, sem dúvida. Vamos para o nosso principal rival, a Argentina, que nas eliminatórias colocou em campo como seleção principal Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha. Rodrigo de Paul, Paredes e Lo Celso, que foi cortado. Tá fora. Não vai. Nico Gonzalez pode entrar ou um outro volante. Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. É uma Argentina a mais forte das últimas Copas, você não acha, Pretzel?
eu acho mais do que isso, a mais organizada. Em 2018, a Argentina foi uma bagunça. A Argentina chega ao Mundial da Rússia com o Sampaoli assumindo na reta final, com o Messi classificando a Argentina na última rodada contra o Equador. Estava ameaçado de não se classificar e ele carrega a seleção nas costas e ganha o jogo em Quito. Então, mas depois a Argentina começa empatando com a Islândia. E aí tem uma briga entre o Sampaoli e o BKSS, a socos no vestiário. O Sampaoli perde o comando, o Mascherano assume a seleção, junto com o Messi. Aí a Argentina toma 3 da Croácia, exemplo, foi um vareio de bola, escapou de uma goleada histórica e vai para a última rodada e ganha no último minuto da Nigéria. Ganha e passa para as oitavas para pegar a França, e aí no melhor jogo da Copa perde por 4-3. Então é o seguinte, a Argentina agora chega organizada, chega sem o peso de títulos, ganhou a Copa América e chega com o Messi tentando a sua última trajetória. Então a Argentina, para mim, é favorita também para ganhar o Mundial. Alguma coisa acrescentada à Argentina? Pote 1, né, Nicola? Pote 1, eu só acho que a ausência do Lo Celso é uma ausência bem sentida. O Lo Celso é um dos caras que melhor se entendem com o Messi e que melhor fazem e que mais permitem que o Messi seja uma estrela. Por conta da voluntariedade, por conta da proximidade, por conta do estilo de jogo. Acho que é o tipo da reposição bastante complicada. A Argentina certamente está no pote 1. Nas minhas projeções tem Brasil e Argentina na C. E não vamos falar do Brasil, porque já falamos muito do Brasil, mas extremamente na última edição desse podcast. Agora a gente vai para uma simulação rápida. Primeiro colocado e segundo colocado de cada grupo, eu vou falar para vocês e a gente vai simular até a final aqui, rapidinho, que já está em muito tempo esse podcast. Primeiro grupo, Pretzel e Nicola, Catar, Equador, Holanda e Senegal. Para mim, Holanda em primeiro, Senegal em segundo. Fecho com o relator. Holanda e Equador. Então vamos com Holanda e Senegal. Holanda em primeiro, Senegal em segundo. Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Eu vou com Inglaterra em primeiro e País de Gales em segundo. Também. Vocês combinaram. Inglaterra em primeiro e Irã em segundo. Eu vou dar um voto por Irã. Não. Tu votou, viu? Tu tem que ser coerente. Bom. Tu votou no País de Gales. Tá bom. País de Gales. Tipo. Então. Tu sempre preferiu o Nicola. Quer fazer tipo agora, viu? Para dar uma equilibrada. Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. Para mim vai Argentina em primeiro e México em segundo. Para mim, Polônia em segundo. Polônia em segundo. Nem o México acredita nisso, André. Mas vamos lá. Não tem problema. Aliás, o México é treinado pelo Gerardo Martino, argentino. Dinamarca, Austrália, França e Tunísia. Para mim, duro. França em primeiro, Dinamarca em segundo. França e Dinamarca nessa ordem. Dinamarca em primeiro, França em segundo. Você perdeu essa, Pretzel. Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Para mim, Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Alemanha e Espanha nessa ordem. Eu inverto a Alemanha, eu fecho com o Nicola, Alemanha e Espanha. Mas com o Japão fazendo jogos duríssimos contra os dois. Muito, perdendo como sempre. Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Para mim vai Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Nessa ordem. Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Para mim vai Brasil e Suíça. Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Para mim, Portugal e Uruguai. Fechado. Uruguai e Portugal, inverto. Nosso mata-mata aqui. Holanda e País de Gales. Holanda. Argentina e Senegal. Dinamarca. Argentina e Dinamarca. Argentina. É que eu acho que a Dinamarca vai pegar a Polônia, entendeu? Eu tô indo pelo que ficou aí. Mas pra mim vai dar Argentina e França. E a Argentina vai eliminar a França. Alemanha e Croácia, pra mim da Croácia. Alemanha. Croácia. Tô com você. Croácia, então. Brasil e Uruguai da Brasil. Brasil. Aí eu acho que é natural. Inglaterra e Senegal da Inglaterra. Inglaterra. França e Polônia da França. França. Bélgica e Espanha.
Bélgica. 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 Portugal e Sérvia da Portugal. Duro, hein? Portugal, duro, mas Portugal, duro. Esse jogo é duro, hein? A Sérvia ganhou de Portugal passar, na eliminatória. Vai passar apertado, mas vai passar. Agora quartas de final, Holanda e Argentina. Argentina. Brasil e Croácia. Brasil. Inglaterra e França. No meu caminho seria diferente, né? Seria Inglaterra e Dinamarca, mas aí eu pegaria a Inglaterra e continuo pegando a Inglaterra. Vou ser coerente. Eu vou com Inglaterra. Ué, mas aí tem que te prender. Tu acha que a Inglaterra não chega? E agora tu tá dizendo que a Inglaterra vai eliminar a França? É verdade. Precisa internar o nosso âncora hoje. É palpite, Prez. Bélgica e Portugal. Bélgica. Portugal. Mas tá bom, eu vou deixar a Bélgica aqui pra vocês ganharem. Brasil e Argentina, da Brasil. O maior jogo da história das Copas. Se der numa semifinal, Brasil e Argentina. Brasil. E aí o resultado, Brasil. Boa. Inglaterra e Bélgica. Inglaterra. Nossa, aí é que tá a minha final. Vocês puseram a Inglaterra na final, cara. Tá aí Inglaterra, a minha final. Né? Minha final tá aí, Brasil e Inglaterra. Minha final. E a Inglaterra é freguesa do Brasil, hein? A Inglaterra é freguesa do Brasil. Brasil e Inglaterra na final. E vai ser uma Copa que, segundo a nossa projeção, que a semifinal vai ser mais difícil que a final, né? Acontece, né? Acontece. Considerações finais. As minhas considerações finais, só faço votos que tudo que a gente projetou nessa brincadeira se repita. Acho que seria uma Copa espetacular, e tendo a Inglaterra freguesar essa na final, eu adoraria, para que a gente possa ver o Brasil campeão. Acho que vai fazer bem, especialmente para os nossos filhos e para a nova geração. Considerações finais, Alexandre Pretzel, pronto para queimar a língua, né, Pretzel? Exato, é que tudo que a gente está fazendo aí não significa absolutamente nada, é só isso. E a chance é grande de não acontecer metade do que a gente disse aí. Mas aquela brincadeira de toda a Copa do Mundo, e que bom que nós estamos aqui juntos para falar sobre isso. Então, eu acho que vai ser uma Copa muito forte, viu? Dá para notar que, apesar de alguns jogadores lamentar que alguns bons jogadores tenham ficado de fora por lesões, quem vai... Pode colocar aí, viu? Vai ser uma Copa física e técnica fortíssima. Os caras vão chegar tudo com o tanque cheio, todo mundo se guardando. Os jogos vão ser pegadíssimos. Eu discordo do Nicola, que menosprezou o Japão e o Irã. São times... O Japão mudou a forma de jogar. Antes era um monte de japonês pequenininho, né? Hoje é um time mais físico, um time mais forte. Mudaram. O próprio Irã, o Irã também parece um exército do Ayatollah. Então eu acho que podemos ter algumas surpresas aí na primeira fase, mas tomara que seja uma boa Copa. Obrigado, Pretzel, obrigado, Nicola, obrigado a você que viu Segunda Bola, e até depois do Jogo do Brasil, que a gente vai entrar live. Valeu, pessoal, até mais.